Eu sou Judas Iscariotes, e você pode conhecer meu nome por uma das histórias mais tristes e trágicas já contadas. Mas o que você talvez não saiba é que minha jornada começou de maneira muito diferente do que muitos imaginam. Eu nasci na Judéia, em uma pequena vila, em um tempo de grande opressão e esperança. O povo judeu vivia sob o jugo romano, ansioso por libertação, aguardando o Messias prometido que viria para restaurar a glória de Israel. Desde pequeno, eu cresci ouvindo sobre essa promessa. Homens e mulheres falavam nas ruas, nos mercados e até nas sinagogas sobre o Messias que traria justiça e acabaria com a opressão de Roma. Esse Messias, todos acreditavam, seria um líder guerreiro, alguém que se levantaria com força e autoridade para restaurar o reino de Davi. Como tantos outros, eu ansiava por fazer parte dessa revolução. Eu queria estar ao lado do homem que seria o libertador de Israel. O cenário em que vivia era tenso e a vida diária era cheia de privações. A ocupação romana estava por toda parte. Soldados marchavam pelas ruas, impostos pesados eram coletados à força e qualquer sinal de revolta era imediatamente reprimido. Nossa fé, no entanto, era o que mantinha nossa esperança viva. Acreditávamos que Deus tinha um plano e que, em breve, o Messias traria justiça e vingança sobre nossos inimigos. Cresci com essa mentalidade, cercado de homens e mulheres que aguardavam esse momento. Cada palavra das Escrituras, cada profecia sobre a chegada do Messias era como uma fagulha que alimentava o fogo da nossa revolta. Mas o que ninguém esperava, muito menos eu, era que o Messias viria de uma forma tão diferente daquilo que imaginávamos. Quando ouvi falar de Jesus de Nazaré, meu coração se encheu de expectativa. Ele não parecia um líder militar no início, mas suas palavras eram diferentes de tudo o que eu havia ouvido antes. Ele falava de um reino que não era deste mundo, de amor, de perdão, de esperança. Os milagres que ele realizava eram sinais inegáveis de que ele era alguém enviado por Deus. Mas, ainda assim, em meu coração, eu esperava que ele fosse aquele que traria a revolução que tanto aguardávamos. Talvez ele estivesse apenas esperando o momento certo para se levantar contra Roma, pensei. E foi com essa esperança que comecei minha jornada ao lado de Jesus. Ser escolhido como um dos 12 apóstolos de Jesus foi, sem dúvida, um momento de grande orgulho para mim. Eu me lembro do dia em que Jesus me chamou. Entre tantas pessoas que o seguiam, eu fui um dos poucos selecionados para estar ao seu lado, testemunhar seus ensinamentos e, mais importante, participar diretamente da missão do Messias. A princípio, ser parte daquele círculo íntimo me enchia de entusiasmo. Vi milagres que ninguém jamais poderia imaginar. Cegos enxergavam, paralíticos andavam e até mortos voltavam à vida. Tudo isso era como confirmação de que Jesus realmente tinha poder, que ele era o escolhido por Deus para trazer a redenção a Israel. Eu estava certo de que estava no caminho certo, ao lado do homem que mudaria o destino do nosso povo. Meu papel entre os apóstolos era importante. Eu fui encarregado de cuidar da bolsa de dinheiro, gerenciando os recursos do grupo. Com essa responsabilidade, também veio a tentação. O dinheiro, que deveria ser usado para ajudar os necessitados e financiar as necessidades do grupo, começou a me corromper. Pequenas somas começaram a desaparecer, e embora eu tentasse justificar para mim mesmo que precisava de mais do que os outros, minha ganância crescia. Ao mesmo tempo, uma frustração silenciosa se instalava dentro de mim. Eu esperava que Jesus, com todo o seu poder, se levantasse contra os romanos, que ele usasse sua influência para liderar uma rebelião. Mas, cada vez mais, suas palavras apontavam para outro tipo de reino, algo espiritual, algo que eu não conseguia compreender completamente. Enquanto testemunhava seus milagres e ouvia suas palavras, uma parte de mim começava a questionar se eu havia tomado a decisão certa ao segui-lo.
O que seria desse reino de que Jesus falava? Ele não mostrava sinais de querer lutar contra Roma, e os dias passavam sem que nada de revolucionário acontecesse. O povo clamava por liberdade, por uma libertação física, mas Jesus continuava falando de paz, de perdão, de um reino que não se via com os olhos. Foi aí que a dúvida começou a se instalar. Será que eu estava realmente ao lado do verdadeiro Messias? Ou será que Jesus era apenas mais um profeta, mais um visionário que não traria a libertação que todos esperávamos? Com o tempo, as dúvidas que antes eram apenas sussurros em minha mente começaram a crescer. Eu via Jesus realizando milagres, mas ele se recusava a usar seu poder para confrontar nossos opressores. Ele evitava conflitos diretos, preferindo pregar sobre o amor, o perdão e a humildade. Para mim, isso começou a soar como fraqueza. Como poderia o Messias ser tão pacífico em meio a tanta injustiça? Eu queria ação. Queria ver Jesus confrontar os líderes corruptos de Israel e os romanos. Queria ver o Messias erguer um exército e restaurar o reino. Mas Jesus insistia em outro caminho, e isso me frustrava profundamente. Aos poucos, comecei a me distanciar, não fisicamente, mas emocionalmente. Minha frustração se transformava em amargura. Dentro de mim, a dúvida crescia como uma semente venenosa, e eu comecei a olhar para Jesus com outros olhos. Ele era realmente o Messias prometido? Ele parecia tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão passivo. Eu não conseguia entender. Em vez de lutar, ele falava de se entregar. Falava de sofrimento, de morte. Isso não fazia sentido para mim. Como um Messias, o libertador de Israel, poderia falar de sua própria morte como se fosse algo inevitável? E mais ainda, como ele poderia aceitar isso? A revolução que eu tanto esperava parecia cada vez mais distante, e isso me corroía por dentro. A desilusão se transformou em raiva. Comecei a acreditar que talvez eu tivesse apostado no cavalo errado. Talvez Jesus não fosse o Messias que eu e tantos outros esperávamos. Talvez, no final das contas, ele fosse apenas um homem comum, com dons extraordinários, mas incapaz de liderar a revolução que nosso povo precisava. Foi aí que a ideia de traição começou a se formar em minha mente. Eu sabia que os líderes religiosos estavam à procura de uma forma de capturar Jesus, e eu poderia ser a peça-chave nesse plano. Talvez, entregando Jesus, eu pudesse salvar a mim mesmo dessa decepção, e ainda por cima, lucrar com isso. A tentação foi crescendo dentro de mim, e em certo momento, eu não pude mais resistir. A ganância, a frustração e a desilusão me cegaram. Eu fui até os sacerdotes, aqueles que sempre estavam contra Jesus, e ofereci minha ajuda. Foi um acordo simples e direto. Por 30 moedas de prata, eu entregaria Jesus a eles. Naquele momento, o dinheiro parecia uma recompensa justa por tudo que eu havia suportado até então. Talvez, com esse dinheiro, eu pudesse recomeçar minha vida longe de tudo aquilo. Talvez, finalmente, eu estivesse no controle de algo, em vez de seguir um mestre que insistia em falar de sofrimento e entrega. Quando o momento da traição finalmente chegou, eu estava decidido. No jardim do Getsêmani, eu me aproximei de Jesus e lhe dei o beijo que marcaria sua captura. O beijo da traição. Aquele gesto simples carregava um peso que eu só compreenderia por completo depois. Enquanto Jesus era preso e levado, um frio percorreu minha espinha. Algo dentro de mim sabia que eu havia cometido um erro terrível, mas naquele instante, eu me convenci de que era tarde demais para voltar atrás. As moedas já estavam em minhas mãos e a roda da traição já havia sido posta em movimento. No entanto, enquanto eu observava Jesus ser levado pelos guardas, a realidade da minha traição começou a me atingir com força. Jesus não resistiu, não tentou lutar. Ele se entregou pacificamente, e isso me encheu de um terror profundo. Eu havia traído um homem inocente,
um homem que, até aquele momento, nunca havia feito mal a ninguém. A culpa começou a crescer dentro de mim, como uma sombra que me consumia a cada passo que eu dava para longe daquela cena. Meu coração estava pesado, e as moedas de prata que antes pareciam uma recompensa justa, agora pareciam pesar 1 tonelada. A culpa, uma vez plantada em minha alma, começou a crescer de forma insuportável. Cada passo que eu dava parecia mais pesado do que o anterior, como se um fardo invisível estivesse me esmagando a cada momento. Quando vi Jesus sendo levado pelos guardas, não consegui mais fingir que estava tudo bem. As 30 moedas de prata que antes pareciam uma recompensa justa, agora se tornaram o símbolo da minha ruína. Eu não conseguia olhar para elas sem sentir um nó na garganta. A sensação de que eu havia cometido o maior erro da minha vida me consumia. Cada palavra que Jesus havia dito, cada gesto de bondade que ele demonstrou, agora ressoavam em minha mente como um eco distante, trazendo-me um arrependimento que eu não conseguia apagar. Eu me lembrava dos momentos em que ele falava sobre perdão, sobre redenção, mas, naquele instante, eu me sentia completamente indigno de qualquer tipo de misericórdia. A culpa me corroía por dentro como um veneno, e o peso de minha traição aumentava a cada segundo. Na tentativa de aliviar esse tormento que se instalou dentro de mim, fui até os sacerdotes e joguei as 30 moedas no chão do templo, como se, ao me livrar delas, eu pudesse me livrar também do peso insuportável da minha traição. Mas eles não se importaram. As moedas, agora amaldiçoadas aos meus olhos, continuavam sendo apenas um pagamento por um serviço prestado para aqueles homens. Eles me ignoraram, como se meu arrependimento não tivesse valor algum. Jogar fora as moedas não trouxe o alívio que eu esperava. O peso da minha escolha, a traição de um inocente, continuava a me atormentar. Voltei ao ponto de partida, sem saber para onde ir. O templo, que deveria ser um lugar de paz e refúgio, agora era o símbolo da minha condenação. Em meu desespero, comecei a me perguntar se havia alguma possibilidade de perdão para alguém como eu. No entanto, o arrependimento que senti logo se misturou com a certeza de que era tarde demais para qualquer redenção. A cada segundo, o tormento em minha alma aumentava. O que antes parecia uma decisão simples e racional, agora se revelava como o maior erro da minha vida. Eu havia traído não apenas um homem, mas o próprio Messias, aquele que veio ao mundo para nos salvar. A dor e o arrependimento eram tão intensos que não havia como encontrar paz dentro de mim. Eu sabia que Jesus seria crucificado, e o pensamento de que eu havia contribuído diretamente para isso me esmagava. Eu tentei encontrar uma saída, mas parecia que todas as portas estavam fechadas. Não havia para onde correr. A traição me condenou, e o arrependimento, por mais profundo que fosse, não parecia capaz de me salvar da escuridão que agora habitava em meu coração. Em um momento de desespero final, eu decidi que a única maneira de acabar com meu sofrimento era acabar com minha vida. A dor de viver com a culpa era simplesmente insuportável. O fim parecia ser a única resposta, mas até no último instante, a dúvida sobre se poderia ter buscado perdão me acompanhou. O desespero tomou conta de mim de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. A culpa era como uma prisão invisível, e eu não conseguia ver nenhuma saída, nenhuma possibilidade de redenção. As 30 moedas de prata, que antes pareciam uma recompensa, agora eram um símbolo maldito, o preço de minha traição e da minha própria alma. Quando as joguei no chão do templo, esperando que aquilo pudesse aliviar minha dor, percebi o quão profundo era o buraco em que eu me encontrava. Meu gesto desesperado foi ignorado pelos sacerdotes, que me trataram com indiferença. Naquele momento, eu compreendi algo terrível. Eles me usaram, e eu, em minha cegueira, deixei que me usassem para seus próprios fins. Não havia mais volta.
A roda do destino havia girado e eu estava preso nas consequências de meus próprios atos. Jesus seria crucificado e a ideia de que eu, com minhas próprias mãos, contribuí para isso era insuportável. O peso dessa traição me afundava cada vez mais. O tormento não era apenas mental, era físico, como se cada parte do meu corpo carregasse a marca de minha escolha. A imagem de Jesus, calmo e sereno, sendo levado para a morte, não me deixava em paz. Eu sabia que ele era inocente, que nunca fez mal a ninguém. E ainda assim, eu o entreguei. Meu coração estava devastado, e a dor emocional se transformou em algo quase palpável. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em outra coisa além do que eu havia feito. A ideia de continuar vivendo com esse peso era insuportável. Cada rosto que eu via me lembrava da minha traição. Cada som ao meu redor parecia ecoar a palavra traidor em minha mente. Eu não tinha mais para onde ir. Não havia mais esperança de redenção. E, na minha visão distorcida pela dor, não existia um futuro para mim além da morte. Assim, cheguei à conclusão de que a única saída era acabar com a minha vida. No desespero mais profundo, a morte parecia o único caminho para escapar da culpa que me esmagava. Eu procurei um lugar isolado, longe de todos, onde pudesse me esconder da vergonha que me consumia. O ato de me enforcar não foi apenas uma tentativa de escapar da dor, mas também uma forma de punir a mim mesmo pelo que fiz. Eu sentia que não merecia mais viver, que a traição que cometi era imperdoável. Ao apertar a corda em volta do meu pescoço, o peso da minha culpa parecia quase sufocar minha alma antes de sufocar meu corpo. Talvez eu esperasse que, na morte, encontraria a paz que não conseguia alcançar em vida. Mas, até no último instante, uma dúvida assombrava minha mente. E se eu tivesse buscado perdão? E se, ao invés de fugir, eu tivesse corrido para Jesus, como tantos outros fizeram? Essas perguntas, infelizmente, ficaram sem resposta. Meu fim foi trágico, solitário e marcado pelo desespero de quem não viu mais esperança. Eu, Judas Iscariotes, fui o homem que traiu o Messias, e meu triste fim será lembrado por gerações, como um alerta para aqueles que, como eu, se deixam consumir pela culpa e pela escuridão. Se há uma coisa que eu aprendi tarde demais, é que não há erro tão grande que o amor de Deus não possa redimir. A minha traição, a minha queda, foi profunda e irreparável aos olhos humanos. Eu não conseguia enxergar o que Jesus realmente oferecia. Eu estava tão cego pelas minhas próprias ambições, pelas minhas dúvidas e frustrações, que não percebi o maior presente que estava diante de mim: a graça. Eu pensava que o reino de Jesus deveria ser material, que ele deveria conquistar tronos e derrotar inimigos com a espada. Mas o que ele oferecia era algo muito mais poderoso. Ele oferecia um reino eterno, um reino de amor e perdão, algo que eu não consegui compreender até que fosse tarde demais. Agora, olhando para trás, eu vejo que não foi apenas a minha traição que o levou à cruz. Na verdade, foi o seu amor por toda a humanidade que o fez se entregar. Jesus sabia o que estava por vir e ainda assim escolheu o caminho do sacrifício. Ele sabia que eu o trairia, sabia que Pedro o negaria, sabia que seus discípulos se dispersariam. Mas ainda assim, ele os amou. Ainda assim, ele me amou. Talvez, se eu tivesse esperado um pouco mais, se tivesse buscado o perdão em vez de me afogar na culpa, eu poderia ter experimentado a redenção que tantos outros encontraram. O que me destruiu foi a falta de esperança, a sensação de que meus erros eram irreparáveis. Mas, se eu tivesse olhado para a cruz, poderia ter visto o maior ato de amor que o mundo já conheceu. Esse amor, essa redenção, ainda está disponível para você. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não se deixe vencer pelo desespero. Onde há amor, sempre há perdão. Onde há Jesus,
sempre há esperança. Ao compartilhar minha história, não quero apenas que você veja a tragédia da minha traição, mas também que entenda o poder de uma escolha. Cada um de nós é confrontado, em algum momento da vida, com decisões que podem mudar completamente o rumo da nossa história. Eu escolhi o caminho errado. Escolhi a dúvida, a ganância e o desespero. Mas minha história não precisa ser a sua. Se há algo que posso deixar como lição, é que as decisões que fazemos, especialmente em momentos de crise, podem definir o nosso futuro para sempre. Mas, diferentemente de mim, você tem a chance de aprender, de ver as consequências antes que elas aconteçam. E você tem uma escolha. Pode escolher o caminho da redenção. Pode escolher a graça. Pode escolher o amor que eu fui incapaz de enxergar. Jesus ofereceu sua vida por todos nós, inclusive por mim. Mas, infelizmente, eu só percebi o valor desse sacrifício quando já estava preso à culpa e à vergonha. Se eu pudesse voltar, eu buscaria o perdão que ele ofereceu, mas a minha história está escrita. A sua, no entanto, ainda está sendo formada. E nesse momento, você tem diante de si a oportunidade de escolher um caminho diferente. Não importa o que você tenha feito, não importa os erros que já cometeu. A cada novo dia, o amor de Jesus está disponível, pronto para te oferecer uma nova chance. Que a minha história sirva de alerta e de inspiração. O perdão existe, e ele pode te transformar. A verdadeira redenção está à sua disposição, e ela começa com uma escolha. Se você se sentiu tocado por essa história e deseja aprender mais sobre o poder transformador de Jesus, te convido a seguir o canal Saga das Escrituras. Aqui, exploramos as profundezas das Escrituras Sagradas, buscando sempre entender como as histórias de ontem ainda podem nos impactar hoje. Não deixe para amanhã a decisão que pode mudar sua vida agora. A história de Judas foi uma tragédia, mas a sua não precisa ser. Jesus está sempre pronto para te oferecer uma nova chance, uma nova perspectiva, e nós estamos aqui para te guiar nessa jornada de fé e aprendizado. Não permita que o erro ou o desespero definam o seu futuro. Em Cristo, sempre há um caminho de volta. Então, o que você está esperando? Curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar dessa mensagem de esperança. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar a sua vida. Jesus te oferece amor, perdão e uma nova oportunidade a cada amanhecer. Basta você aceitá-lo. Sua história ainda está sendo escrita e o final dela depende das escolhas que você fizer hoje. Não deixe essa chance escapar. Siga-nos e venha fazer parte dessa jornada de fé e transformação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo da Saga das Escrituras.